Fala, galera vascaína, eu sou o Vaguinho, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Gigante Cast, o podcast oficial do Vascão. Ao meu lado, meu amigo, companheiro de Twitter, lenda da internet brasileira, influenciador digital, a lenda Pimps, Juninho, meu querido, seja muito bem-vindo ao Gigante Cast, o podcast oficial do Vascão. Fala comigo, Vaguinho, cara, que honra estar aqui, inaugurando nessa nova plataforma do Vasco da Gama, mais um produto oficial do Vasco aí para o torcedor curtir. E fala pra gente, Vaguinho, a gente vai falar de que hoje? Qual é o assunto principal hoje do primeiro Gigante Cast? Ah, meu querido Juninho, vamos falar da nossa casa, né? São Januário. E para isso estamos aqui com dois convidados do primeiro time, eu diria dois Moratos, dois Léo Matos, entendeu? Eu diria mais, dois Germanscanos do Clube de Regatas Vasco da Gama. Primeiro, meu amigo Pedro Seixas, ele que é vice-presidente de projetos especiais, e também o grande, fantástico historiador Valmer Pérez. Olha só, olha a moral, hein, Juninho? Se liga. Ele é coordenador do CEPAD, que é o Centro de Pesquisa, Preservação de Acervos e Divulgação da História e Memória do Clube de Regatas Vasco da Gama. Cara, isso parece até nome de enredo de escola de samba. Olha que coisa bonita. Vou repetir para vocês. Centro de Pesquisa, Preservação de Acervos e Divulgação da História e Memória do Clube de Regatas Vasco da Gama. Isso é sensacional. Então vamos falar primeiro com o Pedro. Pedro, seja muito bem-vindo. Vamos falar um pouquinho da nossa casa? Opa, primeiro, super obrigado pela honra de estar aqui com vocês nesse primeiro encontro, né? Inaugurando esse canal, essa forma nova de comunicação, de trazer informação pra gente. Baita orgulho de estar aqui com vocês, cheio de feras aí do lado. E num dia ótimo, né, Pedro? Vamos falar a verdade aqui. Estamos gravando esse podcast depois quando, de um Pedro? jogo Por favor, que a gente tá fala pra acostumado. gente. Na verdade, o resultado que a gente está muito acostumado, não nos últimos, talvez, sei lá, nos últimos jogos, mas pra gente que é que cresceu vendo o Vasco ganhar, isso é algo normal. É claro que vocês devem estar ouvindo talvez a minha voz um pouquinho rouca aí, de gritar dentro de casa, mas com a alma feliz, com a alma lavada aqui. Bacana, muito, muito bom. Ontem foi só 3, né? Com direito a dancinha, com direito a baile, sensacional, muito bom mesmo. Valmer também tá rouco. Ó, a cena, depois do terceiro gol, no meu condomínio, era eu e meu filho Joaquim, de 15 anos, gritando na varanda, é chocolate! É chocolate! Que foi uma coisa maravilhosa, Primeiro é um prazer também estar aqui com vocês no Gigante Cast, essa nova plataforma aí do nosso querido Vasco da Gama. Eu estou um pouco rouco, mas eu gritei aqui mesmo, eu estava em São Januário ainda, estava trabalhando, acompanhei o jogo daqui e dei um grito aqui, meus gritos foram daqui, do próprio estádio. Que bom, voltamos a ganhar do Flamengo, assim, voltar à normalidade, né? Como o Pedro bem falou, nos últimos jogos isso tem sido um pouco difícil, mas a gente precisa voltar à normalidade, que é enfrentar o nosso maior rival e ganhar dele. Juninho, conta pra mim como foi a sua noite etílica, porque eu acompanhei nas redes sociais. Como é que você está nesse momento? Você tem condições de participar do nosso Gigante Cast? Fala um pouquinho. Então, ainda bem que é só áudio, né? Que se fosse em vídeo aqui, ia ser lamentável que o amigo internauta ver a minha cara de ressaca, que tá lamentável. Praticamente sem dormir, né? Virando noite aí bebendo. A cerveja acabou de madrugada, não tinha mais aplicativo para pedir. Aí eu saí igual um doido de madrugada para ir num posto de gasolina comprar cerveja. Enfim, cara, a noite do torcedor foi bem feliz e a conta chega no dia seguinte, né? A gente acorda meio baqueado, mas valeu muito a pena. Valeu, né? Valmer, então vamos começar falando lá dos primórdios. Vamos lá. Começo de São Januário. Eu queria que você contasse um pouquinho da história ali, de como tudo começou em São Januário, que é um orgulho de todos os vascaínos, é uma coisa incrível. A gente tem muito orgulho de toda a história, da construção, de como foi feito. E, assim, e tudo que começou ali, a gente sempre tem essa preocupação de como vai ser essa reforma, como vai ficar tal. Nossa casa tão amada por todos os vascaínos. Mas, assim, nesse momento de transformação que São Januário vai ter uma cara nova, a gente, sempre vira ali para o início dela para poder saber, começar um pouquinho, conhecer toda a história de São Januário, que é linda, né? E o vascaíno tem que ter orgulho mesmo. São Januário é para ter orgulho e para o vascaíno falar sempre de São Januário. Vamos voltar um pouquinho atrás. O Vasco, ele era, a segunda década do século XX, ele era um grande do remo, né?
era o maior campeão do Rio de Janeiro, e ele começa no futebol, ele institucionaliza oficialmente o futebol em 1915 e começa a praticá-lo oficialmente em 1916. E desde 16, isso vai ter uma crescente, né? Ele começa a pegar jogadores das camadas populares, muitos deles negros, para formar as suas equipes de futebol. Em 22, ele conquista a chamada Série B da primeira divisão da Liga Metropolitana, que era a liga que organizava o campeonato à época, que hoje viria a ser o Campeonato Carioca. Ele dá direito a disputar em 23 com os chamados grandes do futebol. O Campeonato de 23 ele é muito especial, porque o Vasco ganhou de forma avassaladora, e foi a primeira vez que uma equipe foi campeã com jogadores das camadas populares. E após o campeonato de 23, nós temos ali os outros grandes, Flamengo, Fluminense, Botafogo, América, e depois o Bangu, rompendo com a Liga Metropolitana, lá já no início de 1924, e criando a chamada Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, a AMEA. E o Vasco é convidado a participar dessa nova liga. Só que, para o Vasco participar dessa liga, uma das principais condições era excluir 12 jogadores. 7 da sua equipe principal e 5 do segundo quadro. O Vasco, sendo o primeiro a ser campeão com esses jogadores, ele era um símbolo, ele precisava ser combatido por quem queria um futebol, um esporte restrito às camadas mais abastadas da sociedade. Os dirigentes do Vasco não se dobram a isso. Recentemente, se tornando um grande no futebol, ele optou por não participar daquela que seria a liga mais forte economicamente, para ficar na liga com os outros clubes menores. E o não do Vasco ao racismo, ao preconceito social, todos vascaínos conhecem ou deveriam conhecer, ele está materializado no ofício 261, de 7 de abril de 1924, o que nós conhecemos como a resposta histórica, quando José Augusto Prestes, presidente do Vasco, que redigiu a resposta histórica, ele não aceita fazer a filiação à AMEA, com a condição de ter que excluir seus jogadores. Mas a partir de 24, principalmente dentro desse contexto de luta do Vasco contra o preconceito social e o racismo, internamente aumenta o debate da necessidade do Vasco ter um estádio próprio, de ter um campo próprio de futebol. Não só de futebol, mas também para outros esportes, mas o principal esporte ali já era o futebol. E esse debate vai crescendo. O Vasco volta para a Liga Metropolitana, é campeão invicto. Onde o Vasco já iam as multidões em torno do Vasco. O Vasco tinha a maior torcida da então capital federal, porque ele consegue agregar as camadas populares de uma forma geral com os imigrantes portugueses, que também faziam parte dessas camadas populares. Enfim, então o Vasco ele uniu o português pobre, o negro pobre, o branco brasileiro pobre em torno dele. Então ele gerava muitos recursos, ele gerava financeiramente, ele gerava um capital muito grande. Valmir, me tira uma dúvida também. Tinha também uma xenofobia aí também, por causa da ligação com Portugal? Sim, claro. O antilusitanismo. Ele é presente durante toda a chamada Primeira República. E o Vasco lutou também contra essa xenofobia, contra esse antilusitanismo. Em 23, durante o Campeonato Carioca, Antônio Campos, né, ele levava medalhinha de Nossa Senhora das Vitórias, ele tinha uma fé católica muito grande, enfim. E isso servia também como para os rivais como uma chacota, né, um português católico ali com a sua medalhinha. E aí o Vasco acabou perdendo um jogo para o Flamengo, isso servia também como chacota dos rivais. Penduraram, se não me engano, um colar de alho uma imagem de Vasco da Gama ou de Pedro Álvares Cabral, se não me falha a memória, enfim. Então havia todo um antilusitanismo que o Vasco representava a força da colônia portuguesa na capital federal, principal cidade do país. Então o Vasco lutava contra o racismo, contra o preconceito social e contra esse antilusitanismo. Em 25, o Vasco vai ser novamente convidado a participar da AMEA, e aí sim com todos os seus jogadores.
mas permanecia aquela afronta ao Vasco por não ter um estádio. Então ele era um grande, mas era um grande que, aos olhos dos outros grandes, ele era visto como menor, porque ele não possuía uma praça de esporte. Só que aí o processo para a construção do estádio ele vai se acelerando. Em 25 o Vasco compra o terreno, em 26 ele vai lançar a pedra fundamental, e um pouco mais de 10 meses ele vai dar ao Brasil o maior estádio da América do Sul, construído com dinheiro próprio do Vasco, com dinheiro dos vascaínos, com dinheiro dos sócios, dos torcedores do Vasco, né? E ao contrário do que se pensa, e o Pedro vai poder falar um pouco depois, São Januário, você vê o tamanho, né, do que os dirigentes do Vasco queriam. São Januário seria todo fechado. Isso é legal, né, Valmer? Valmer, isso é muito legal também da gente falar um pouco, porque muita gente, por causa dessa história toda, né, Pedro? Na verdade, o Valmer trouxe uma coisa que muita gente não sabe, né? A história da ferradura não foi, o estádio não foi pensado dessa forma, né? Não é isso? E tem um outro aspecto que o Valmer comentou logo no início, contando a história sobre a fundação do Vasco, né? A gente traz para o projeto muito dessa história, e um dos elementos, assim, dos atores principais, um dos protagonistas hoje do projeto, é simplesmente neto de um dos protagonistas daquele movimento de criação do futebol do Vasco, né, Valmer? Que foi o grandíssimo, né, como diz nosso amigo João, grandíssimo Albertino Moreira Dias. O Sérgio Dias é neto do Albertino e conta essa história com muito orgulho. E então a gente tem... Albertino foi fundamental para a implantação ali, para que o futebol desse certo, né? Não para a implantação em si, mas para que o futebol se consolidasse. Pelo que ele conta, vestiu a camisa negra também, segundo o Sérgio, chegou a vestir a camisa negra, não era craque não, o negócio dele era mais na liderança do processo e tal, mas chegou a vestir uma daquelas camisas negras, cara. Vestiu sim. Baita orgulho. E ele foi fundamental. E a gente traz isso para o projeto, né? É óbvio que isso está no sangue do Sérgio, que é o líder do projeto, como engenheiro, arquiteto, projetista, pensador aí de toda essa transformação que a gente quer trazer para São Januário, mas uma transformação respeitando, e mais do que respeitando, valorizando, destacando, jogando ainda mais luz na beleza que é o estádio, não só arquitetônica, mas também em termos de história, né? A gente precisa preservar tudo isso. Imagina como deve ser emocionante para o Sérgio, né? Assim, tá participando de um segundo, digamos assim, né? De um renascimento de São Januário. Sem dúvida nenhuma. A gente já teve alguns papos aí, né, Valmer? Quando a gente desenvolvendo o projeto, ele trazia do acervo dele, tem com muito orgulho, assim, várias fotos, imagens, documentos lá da época, que ele até depois cedeu para o Centro de Memória e já está documentado aí também no clube, né? Já digitalizamos o acervo. O Valmer... Ô, Juninho, fica à vontade para entrar no papo aí. Fica à vontade. Toma uma cerveja aí, fica à vontade e vamos pro papo. Valmer, a minha dúvida é o seguinte: existe a documentação, uma documentação de que realmente o estádio seria fechado, o anel fechado para 100 mil pessoas, e aí por falta de verba isso acabou ficando a ferradura? Sim, não, nós temos as plantas, né? É preciso tratar isso com cuidado para a gente não ferir suscetibilidades. A questão é que o esforço econômico foi imenso. E depois que o Vasco... Seriam 3 fases, Vaguinho. A primeira foi inaugurada em 21 de abril de 1927. A social e a parte da arquibancada que lhe é correspondente. A segunda fase, a curva, na direção do que hoje é a nossa barreira do Vasco. Ela foi inaugurada no jogo... Mas então, Valmer, só para deixar claro, Valmer, a primeira parte foi social e arquibancada do outro lado, não é isso? Isso. Quando você diz a parte que lhe é correspondente, é aquela lá na frente, né? Frontal, exatamente a frontal social. Exatamente. Então, 21 de abril de 27, primeira fase, social e a parte da arquibancada em frente à social, né? Que é correspondente em frente à social. A segunda, ainda em 27, foi inaugurada a curva, em novembro de 27, num jogo que o presidente da República também esteve presente, entre cariocas e paulistas, que foi ganho pelos cariocas. E a terceira fase seria o que ficou faltando, né? Fechar o anel, a outra curva. Só que faltou ali um pouco de fôlego econômico e dentro do pragmatismo de você montar uma equipe competitiva, você pagar
os custos de São Januário, enfim. O tempo foi passando e não se completou o projeto, que agora é uma oportunidade para isso, Pedro. E aí, Valmer, a gente discutiu muito, né, no início do desenvolvimento do projeto, e, aliás, eu encomendei para o Sérgio, na verdade, quando eu briefei o Sérgio com o projeto, a intenção foi manter a ferradura. A nossa ideia inicial de projeto, ela previa, ou pelo menos a tentativa de manter a ferradura. Mas com o desenvolvimento, é claro, quando você está pensando no projeto do estádio, a gente tem que pensar ele como um todo, né, um conjunto. E tem a questão de capacidade, a ampliação de capacidade, conforto, toda a demanda que se tem hoje de um estádio moderno e atual. E a gente precisa fazer algumas escolhas. E, sem dúvida nenhuma, o principal ponto de preservação é a social, né? A social é uma obra de arte. Então, a gente procurou preservar a social. Não foi possível manter, dentro do conceito do projeto, manter a ferradura, mas a gente fecha nos setores norte-sul, né, que a gente chama, ou melhor, agora já está até batizado, né, Vaguinho, galera? Já tem a barreira norte e barreira sul. A gente vai ter as barreiras do Vasco dentro de São Januário. Isso já foi a torcida que apelidou, cara. Isso já foi o pessoal lá no Twitter, nas redes, já dando palpite no projeto e já batizou. Tem lá, inspirada na muralha. Como é que é a muralha lá? Amarela, né? Muralha amarela. Exatamente. Agora a gente tem vai ter a nossa barreira, e barreira norte, barreira sul, como a gente queira, como a torcida queira batizar. Mas então, dentro do conjunto do projeto, a gente não mantém a ferradura, mas resgata essa ideia original de ter o estádio completo, né, Valmer? Isso fazia parte do projeto Exato. Original, né? Fazia parte. A ideia era fechar, e volto a falar, o ideal dos homens do Vasco era ainda maior, né? Era fazer um estádio que chegasse a 100 mil. O Vasco já teve um público não oficial em 49 contra o Arsenal de 60 mil pessoas, né? Embora o Londrina seja o oficial, mas eu tenho certeza que... Não tem ninguém aqui nesse bate-papo, não tem ninguém que estava lá nesse jogo, né? Isso não dá pra gente dizer que estava. É verdade. Nem o jogo do Londrina era também muito pequenininho. Eu tenho certeza que, por exemplo, a final da Libertadores, aquele jogo contra o São Caetano, tinha umas 60 mil pessoas fácil em São Januário. O jogo da final da Libertadores, até o jogo também, a semifinal do River Plate, se você levantasse o pé na arquibancada, você não colocava mais o pé no chão de novo. Você tem que ficar o jogo inteiro com o pé em cima de algum pé, de tanta gente que tinha lá dentro, mas não tinham 40 mil pessoas de jeito nenhum. Deixa eu destacar uma outra coisa. Que obra de qualidade, cara. A gente está falando de um estádio construído em 1927, o Valmer estava lembrando aí. Já vai fazer 100 anos. Foi uma baita obra de engenharia também. A gente tem que ter muito orgulho também da construção de São Januário, a qualidade com que ele foi erguido. E qual é o estádio hoje no mundo que você pode dizer que vai fazer 100 anos? A gente vai completar 100 anos e vai completar 100 anos com um estádio ainda mais moderno, mas preservando a boa parte da estrutura original do projeto, dessa obra. Muito orgulho mesmo, muito bacana isso. E Pedro, Vaguinho, é importante para acalmar o coração aí dos vascaínos, que alguns amigos meus já falaram, mas o mastro do Timbira, né, que é o mastro que fica em São Januário, mas e a social? Pessoal, tudo necessário preservar vai ser preservado, tudo, né? As obras artísticas, né, os detalhes, assim, à medida do possível, né, Pedro? Valmer, fala um pouco do mastro, nem todo mundo conhece a história do mastro, fala rapidinho aí da história do mastro aí pra gente. Então, o mastro, né, ele foi instalado em 23 de agosto de 1936. Ele era do cruzador torpedeiro Timbira. Foi uma doação, né? Foi uma doação das Forças Armadas brasileiras em reconhecimento ao apoio que o Vasco deu ao Exército. Foi o Exército, Aeronáutica, enfim, as Forças Armadas brasileiras durante a guerra, né? Marinha, né? Porque Marinha. Um cruzador torpedeiro, mas o Vasco também teve sempre muita proximidade com o Exército e com a Aeronáutica. Lembrando que aqui funcionou de 28 a 1945 o chamado a Escola de Instrução Militar número 307, né, o chamado Tio de Guerra do Vasco. Então o Vasco sempre teve uma boa relação com as Forças Armadas. E aí é impossível a gente não preservar algo com esse valor, né, Valmer? A gente vai encontrar, com certeza, vai encontrar um espaço no projeto para não é esconder, não é manter para dizer que manteve, não, é para dar destaque, para contar essa história, para contar para a molecada, para os nossos netos.
Exato, fazer um lugar de memória, né? Até porque o projeto também prevê um museu também, né? Você pode pegar e utilizar algumas coisas que de repente não vão estar contempladas no novo estádio, mas para poder, que serve de história também. O mastro não vai caber no museu, né, Vamos? Não dá. Não vai caber, né, Vamos? Não vai. Mas ele pode ficar, sei lá, do lado da capela, enfim. Com certeza. Tô brincando, Vaguinho, só provocando. Não, tranquilo. A melhor pessoa para dizer onde que a gente pode colocar ali o mastro. Mas ele vai ficar preservado porque o tour vai continuar com o museu, enfim, a gente vai ter tour em museu. Então, assim, as pessoas vão poder conhecer, e aí nossos guias vão explicar, isso aqui é o mastro do Timbira, foi instalado. E aí, Valmer, de repente vai ser nessa hora que a própria torcida vai poder opinar também, participar, dar contribuição para o projeto. Por exemplo, outro dia, eu não sei se eu comentei com vocês, outro dia foi pelo Twitter, recebi lá um dos posts lá no Twitter, o pessoal chamando a atenção, mostrou um painel em um muro, onde estava entalhado, gravado, alguma mensagem, alguma carta, e aí veio a sugestão da gente considerar também algo semelhante no estádio, em alguma parte de destaque do estádio, reproduzindo a resposta histórica, né? Eu achei a ideia sensacional, com certeza a gente vai pensar em como aproveitar isso, e tem que dar muito... Esse é um dos nossos maiores troféus, né, Valmer? Isso é espetacular. Você tinha que estar em bronze. Isso não é só o maior troféu do Vasco, assim, não. Eu considero o maior documento da história do futebol brasileiro. Então, assim, isso tinha que estar gravado em bronze, a pessoa chegar, olhar e falar, cara, isso aqui é incrível, entendeu? A pessoa tem que virar um lugar para as pessoas tirarem fotos. Já esse trabalho de marketing já é incrível de você, comprar, e você ter isso um quadro na sua casa para mostrar para os seus amigos, cara, isso aqui é o maior documento do futebol brasileiro, isso é incrível. Juninho, cruza uma aí. Com certeza. Pegar esse gancho que o Pedro estava falando aqui, dessa história da carta e tal, e pelo que eu já vi ele falando aqui nesse podcast, ele está sempre muito ligado ali no Twitter, né, para ver o que a galera tá falando, para tentar trazer isso também. Então o torcedor tem essa abertura com o pessoal do projeto do estádio, de sugestões, e vocês estão sempre antenados ali para ver, isso aqui é uma boa mesmo, dá para fazer. Como funciona isso aí, essa relação com o torcedor, que, torcedor São Januário é o maior orgulho do torcedor do Vasco, né? Então, o torcedor tá sempre querendo dar o seu pitaco, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Como tá essa relação com a galera ali nas redes sociais? Juninho, eu não sou dos melhores em rede social, não, cara. Eu sou bem fraquinho, mas eu tô lá no Twitter, tem lá a minha conta, que eu entro uma vez, pelo menos por dia, para olhar o que tem lá de recado, de novidade ou de contato que a turma faz, dessas ideias, desses posts que o pessoal faz. Então pode entrar lá sim, me procurar, mandar ideia, mandar sugestão. Sempre que a sugestão que venha com a intenção de trazer alguma novidade, trazer algo que tem valor para o vascaíno, e não tem ideia errada, não. Pode ser que a gente não consiga aproveitar, e a gente tem que tentar conciliar todo mundo. Aliás, o marketing vai coordenar esse movimento daqui a pouco, tem que ter um pouquinho de paciência aí, que a gente está preparando algo bem bacana para trazer para a torcida poder participar do projeto, com essas ideias. Pedro, deixa eu só rapidinho, só cruzar uma aqui, que é o seguinte: o Bruno Monteiro, ele é sócio do Vasco desde 2019. Inclusive, galera, eu sei que tá difícil, é um momento complicado de pandemia, cada um sabe onde aperta, dificuldade, é lógico, ninguém tá aí, nadando em dinheiro e tal, mas se você tem aí, tá numa situação mais tranquila, pode ajudar o seu clube. Se você deixou de ser sócio, ou você ainda não é sócio, seja sócio do Vasco da Gama, é uma ajuda fundamental para o clube voltar aos seus momentos de glória, entendeu? A diretoria está chegando com um trabalho muito legal, muito sério de reconstrução do clube, então passa muito pelo associado do Vasco da Gama. Então a torcida do Vasco nunca virou as costas para o clube e não vai ser agora. Então você que está ouvindo aí o podcast, vai se associar, chama um amigo, associa a esposa, o filho, todo mundo, para cada vez mais. O Vasco já tem um número de sócios espetacular, fez aquela associação em massa incrível e vai voltar a ter um grande número de sócios, vai voltar à casa dos 100 mil tranquilamente. Então, se você pode ser sócio, dá uma olhada lá, pode ter um plano que cabe no seu bolso, é mais tranquilo, mas volte a ser sócio, que é muito importante. Então, já falando sobre isso, o Bruno Monteiro, que é sócio desde 2019, ele quer saber sobre o entorno de São Januário. Bruno, esse é um dos pontos também assim, que a gente sempre procura dar muita atenção.
Naturalmente que ele está sendo considerado no projeto, e eu acho, primeiro queria registrar aqui que a gente tem muito preconceito com o entorno de São Januário. O pessoal costuma colocar uma imagem negativa, São Januário é uma localização complicada, ruim, e absolutamente não é. O que a gente precisa é dar uma valorizada no entorno, mas não tem necessidade, por exemplo, como é o caso de outros estádios, às vezes quando você vai estudar a viabilidade, necessidade de grandes investimentos de transporte, de abrir ruas, de demolições, desapropriações na área externa, nada disso. A única coisa que a gente precisa fazer é abrir espaço dentro dos muros de São Januário para receber o torcedor, seja antes ou depois do jogo também, na dispersão ali na saída do estádio, e com isso liberar as ruas do entorno. Óbvio que um choque de ordem, uma melhoria ali na iluminação, sinalização, urbanização, tudo isso está sendo previsto no projeto. Mas a grande transformação que a gente dá no entorno, ela acontece dentro dos muros de São Januário. E aí quem ainda não conhece, quem ainda não visitou a loja para conhecer a maquete, cara, tem que ir lá conhecer, e aí vocês vão ver que o projeto prevê uma grande esplanada, que é uma grande praça, exatamente para acolher o torcedor antes do jogo e também deixar ele ali comemorando, vibrando e tranquilamente celebrando ali com os outros vascaínos antes de ir embora para casa, esperando o trânsito fluir para a coisa acontecer da forma mais natural possível. Aliás, isso é outra fonte de receita também para o estádio, né, Vaguinha? A gente trazer o torcedor hoje, uma das coisas mais bacanas é o antes e o depois, né? Ficar batendo papo ali fora, tomando a cervejinha, comendo ali nas barraquinhas ali do entorno. A gente vai trazer isso para dentro da esplanada. Então, com isso, a gente libera a circulação do lado de fora. E aí, é claro, também já estamos trabalhando na conversa com conexões com os principais transportes ali do entorno para que a gente possa ter um acesso fácil e eficiente para o torcedor. Juninho, tem uma pergunta? Tem aqui a pergunta de outro sócio, né? O Pedro Rocha, sócio desde 2018. Ele pergunta por que São Januário foi escolhido para discursos de Getúlio Vargas para anunciar as medidas de proteção ao trabalhador. Acredito que seja uma pergunta aqui do Pedro Rocha. Para o Valmer, né? Já que a história é o Valmer que responde. Vamos lá, Pedro. Os estádios de futebol serviram como um dos principais palcos de ligação de Getúlio Vargas com os trabalhadores do Brasil, certo? Vargas utilizava-se do capital simbólico dos estádios para se aproximar das classes populares, que tinham no esporte um de seus principais elementos de lazer. Na década de 40 e 50, São Januário possuía, como parte de seu capital simbólico, uma forte identificação com as classes populares. Além disso, era o maior palco esportivo da então capital federal. O Getúlio buscou colocar São Januário como um de seus principais palcos políticos. Ele vai ser utilizado por Vargas. Por que ele escolhe São Januário? Porque São Januário já tinha um capital simbólico muito grande, como parte do seu capital simbólico, essa proximidade com as classes populares. E os trabalhadores, né, incluídos, é claro, nisso. Depois da inauguração do Maracanã, em 50, Vargas volta ao poder em 51. Em 51 e 52, ele não faz o seu comício primeiro de maio, no Dia do Trabalhador, no Maracanã, no maior estádio do Brasil. Ele faz em São Januário. Almir, esses discursos foram feitos aonde? Na tribuna de honra, mas também tínhamos discursos de Vargas. As pessoas geralmente esquecem disso. No dia 7 de setembro, só que não era na tribuna de honra, né? Fazia-se um palco. Então, eu levantei essa bola para falar justamente disso. Pedro, e a tribuna de honra ali, aquela tribuna, como é que ela está contemplada na nova versão de São Januário? Estava resistindo aqui, estava esperando você levantar a bola aí para eu falar, estava me segurando. A tribuna de honra a gente preserva, é outro marco do projeto do estádio de São Januário, quer dizer, tem um valor histórico imensurável, a gente não tem como ignorar isso e não respeitar. Então, se vocês olharem, perceberem, e lá na maquete dá para ver isso, convido mais uma vez para visitar a loja e conhecer a maquete, dá para você perceber a preservação da tribuna. Aliás, isso foi um desafio para o projeto, né? Agora, Pedro, rapidinho. Olha só, você que está ouvindo o Bom Gigante Cast, o podcast oficial do Vascão, vá à loja e vai comprar também, né? Não vai lá só para ver a maquete, né? Gasta um dinheiro, tira o escorpião do bolso, vai lá, compra os produtos, né? Compra a camisa para todo mundo, para a família inteira, né?
Vai lá, olha a maquete e vai embora, não dá, né? Com certeza. Pô. Se ainda não for sócio, aproveita e já se associa, não é, Vaguinho? Exatamente, pacote completo. É isso aí. E faz o tour do Valmer, faz lá o tour da colina. O tour do Vasco, o tour pela colina histórica. É isso aí. Mas é só sobre acessibilidade aí no projeto, que eu acho que é importante, né, Vaguinho? Falar sobre acessibilidade, né? Também, lógico. No Vasco, entre aspas, novo, né? Assim, com toda certeza a gente tem que considerar e vai respeitar. Esses são pontos fundamentais, mas tão fundamentais do projeto que a gente muitas vezes esquece de falar. Não só acessibilidade, outro que muitas vezes pergunta é sobre sustentabilidade. Então, é natural e é óbvio que a gente vai respeitar todos os requisitos de acessibilidade, porque o Vasco é, acima de tudo, um clube de inclusão, né? Uma instituição que, aliás, pioneira sempre nesses movimentos de inclusão e não vai deixar ninguém de fora do estádio, não. Então, acessibilidade, sustentabilidade vão ser todos, são pré-requisitos, são condições conceituais do nosso projeto. Pediram pro Valmer contar a história do cimento belga. Boa. Cimento belga. Boa. Então, se já não bastassem as dificuldades financeiras desse empreendimento para construir São Januário, o Vasco ele fez um pedido de importação de cimento belga, que era o melhor cimento, né? Um cimento de maior qualidade, tinha uma qualidade melhor do que o cimento nacional e de forma assim, tanto quanto surpreendente, a presidência da República negou a importação. E aí os engenheiros, na época, tiveram que reforçar a liga, mas isso não impediu, não. O Pedro pode falar bem da estrutura, né? Do quanto é bem feita a estrutura do estádio. Tentaram aí botar uma pedra no meio do caminho do Vasco, mas o Vasco estava chutando montanha, meu amigo, naquele momento. Uma pedra... Aí a engenharia brasileira tem que ser convocada a responder, e mais um ponto de destaque aí para essa grande obra, que foi uma grande obra, a Marquise, essa laje em balanço da Marquise da Social, ela é também uma obra de arte. Eu, que sou engenheiro civil, respeito e admiro tanto essa marquise quanto a fachada, que é belíssima em termos de arquitetura, mas é o conjunto da obra que traz toda essa beleza. Então a gente no projeto procura preservar também essa marquise. O que aconteceu na época foi que tentaram mais, como o Valmer falou, botar mais uma pedra aí no nosso caminho, mas aí para o vascaíno isso não é problema, não. A gente traz a solução, cria a solução e não vira as costas para as tradições brasileiras, com muito orgulho para o que a gente pode fazer aqui no Brasil e, enfim, foi o que a gente fez. De certa forma, foi um passo muito grande também tecnicamente para a nossa engenharia. Valmer, eu queria tirar uma dúvida com relação, por exemplo, ao projeto do museu. Tem algum que assim você serviu de inspiração, que, por exemplo, quem já visitou em alguns estádios pelo mundo, e nós que somos torcedores fanáticos por futebol, a primeira coisa que vai estar numa cidade fala, vou procurar um estádio, quero ir em algum estádio. É o turismo de futebol, né, cara? A gente que é maluco, exatamente. A gente viaja enquanto a família tá ali procurando alguma coisa para fazer, um restaurante, alguma coisa, a gente qual o estádio mais próximo aqui pra gente poder ir? Exatamente, Juninho. Quando eu fui para Buenos Aires, minha família foi para um zoológico, eu falei, não, eu vou no Boca, vou no River, eu ficava catando os estádios. E, por falar em Boca e River, são dois museus sensacionais. Você sai de lá maluco, você fala, caraca, eu preciso comprar alguma coisa, eu preciso... É incrível, é tipo assim, é uma coisa meio obrigatória, o cara quando vai ao Boca Juniors ou é contratado pelo River, como vai ser contratado pelo Vasco, o cara passar no museu desse para conhecer a história fantástica do Vasco. É incrível aqueles dois museus. Eu saí de lá assim, o Vasco tem que ter isso, tem que ter um negócio desse. Eu ia falar a mesma coisa, todo mundo amigos vascaínos, a gente foi em 2018 lá para jogar contra o Racing, então também visitei o Museu do River, do Boca, e era o comentário assim entre a gente, caramba, o Vasco tem uma história tão gigante, por que a gente não tem uma coisa assim também? Porque é o que você falou, você entra lá, é impossível você não sair sem comprar nada, você parece que se sente obrigado a levar uma lembrancinha ali para guardar aquele momento. Você fica maluco, você fala, cara, eu tenho que comprar alguma coisa, nem que seja um chaveiro, eu preciso comprar, cara. O Vasco tem isso para explorar e, pô, o cara que... A gente vai lá pra Argentina e é maluco
pro futebol, eu acredito que um chileno, um argentino, um boliviano, um cara que é psicopata pro futebol igual a gente, quando vem no Brasil, no Rio de Janeiro, o cara, pô, eu vou aqui no jogo do Vasco. Então, é uma forma também aí do Vasco arrecadar mais e divulgar mais a sua história. Então, Juninho e Vaguinho, é importante deixar claro para o torcedor vascaíno que a nossa ideia é ter o tour e o museu, né? Os dois. E aí o torcedor vai escolher se ele quer fazer só o museu, visita só no museu, ou se quer fazer tour e museu. Fazer aí o que a gente pode chamar de experiência Vasco, né? Nós não pensamos em copiar ou nos inspirarmos em apenas um museu. Vocês falaram aí do River, do Boca, mas nós temos o Real Madrid, temos o Barcelona, temos o Museu de Futebol em São Paulo, o Museu da Seleção Brasileira. Nossa ideia é fazer várias visitas técnicas. A gente vai pegar o que há de melhor em vários museus ligados ao esporte, de uma forma geral, não só ao futebol, colocar novas ideias e construir o Museu do Vasco. Uma coisa bacana, que é uma reclamação muito grande dos torcedores, é que só tem a estátua do Romário. Romário é Romário, ele merece de fato a estátua dele ali. Mas nós temos aí Nelson da Conceição, Barbosa, Ademir, Danilo, Alvim, enfim, N craques, Giovani, N craques, o goleiro Carlos Germano, vou ficar até amanhã falando, que merecem ter a sua estátua ali no Jardim de Ídolos. Então a gente está pensando em várias coisas para montar no projeto. Legal, eu também tive em Madrid. Na verdade é o seguinte, eu tive em Lisboa, né? E aí eu corri. É um homem viajado, hein? É um homem viajado. Eu tava negócio de trabalho. Eu tava lá, aí um dia de folga eu consegui correr em Madrid para justamente conhecer o estádio do Real, né? E, cara, o tour, cara, é fantástico, porque você faz o tour. Eu nem lembro, acho que paguei 8 euros na época. Você faz um tour, sai pega o elevador panorâmico, sai na arquibancada. Da arquibancada você vai para não sei onde. Daqui a pouco você passa pelo gramado, vai passando pela sala de troféus, pelo museu, não sei o quê. Aí você fala, cara, eu tenho que comprar alguma coisa. Incrível, cara. É tudo muito bem pensado para você. O nosso tour já faz esse caminho, então a gente já termina na loja, né? Exatamente. O museu, a gente vai aprimorar ainda mais essa experiência. É isso aí. Juninho, você tem uma pergunta, né? Então, a pergunta que eu tenho aqui é para o Pedro, né? Porque a gente vê nas redes sociais que o torcedor tem muito medo de São Januário perder essa alma de estádio de futebol, né? Que São Januário é um dos poucos do Brasil que ainda tem essa alma que intimida o adversário, coisa e tal. Então fica aquele receio de, depois da reforma, ser um estádio mais frio. Então, fala um pouquinho como vai ser, como está no projeto o posicionamento da torcida, como vai ser a acústica. Tranquilize o torcedor de que São Januário vai continuar sendo um caldeirão. Juninho, ótimo ponto, isso também foi premissa do projeto, a gente vai aumentar, vai ampliar, vai elevar a temperatura desse caldeirão e mantendo a característica popular do estádio também. A gente, óbvio, preserva a social, preserva a parte histórica, mas faz atrás dos 2 gols o que a gente já comentei, né, que já ficou apelidado como barreira, a barreira norte, barreira sul, o nome que a torcida prefira batizar, mas são setores populares, setores onde a gente não está prevendo colocação de assentos. Então é aquela arquibancada tradicional, o nome técnico hoje o pessoal dá é arquibancada em pé, mas é aquela tradicional mesmo que a gente tem hoje, aí em São Januário e tinha em outros estádios antes dessas organizações. Né? É o cimentão, é o concretão, só que bem coberto, com conforto, mas jogando um calor danado ali para dentro do campo. E a gente vai estar mais próximo, né, do campo. Um dos pontos importantes e que acabou motivando a saída, a retirada da ferradura, é que a gente vai trazer a arquibancada colada ali para o campo. Vai ficar 10 metros da linha de fundo, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, atrás dos 2 gols. E aí, nesses 2 setores, a gente tem 3/4 da capacidade do estádio. Pra vocês terem noção aí do calor, da densidade e da pressão que a gente vai colocar em cima dos goleiros. Pedro, eu queria te perguntar, para a gente já ir fechando esse papo maravilhoso com você, com o Valmer, o seguinte, o projeto está fechado, ainda tem discussão, e quando ele, efetivamente, o Vasco pretende colocar ele em prática para aquele que é o sonho de todo vascaíno, que o São Januário esteja lindo, pronto, reformado para o centenário dele, que é em 27, não é isso?
Centenário 27, esse é um marco importante para a gente. A gente tem uma frase, tem uma máxima em projeto: o projeto só termina quando você começa a obra e aí começa a executar, porque aí você para de mexer no projeto. Mesmo assim, ainda mexe um pouquinho, mesmo durante a obra. Então, a gente vai estar sempre aberto a melhorar o projeto, contribuições, sugestões, eventualmente chega para sentar para conversar com a gente algum parceiro, algum outro operador. Então, o que a gente não vai ignorar nunca, descartar nunca, é essa história do Vasco, essa memória do Vasco, essa relação do vascaíno com o São Januário. Então, a gente vai sempre, no projeto, manter essas características, mas, claro, sempre aberto a ideias, sugestões, e vai ter um momento que a gente vai abrir para a torcida também opinar. Daqui a pouquinho a gente traz essas novidades aí para vocês. Fala aí, Juninho. Bom, parte final, né? Agradecer o Pedro, o Valmer, foi muito maneiro. Tem assunto aqui pra gente ficar mais 2, 3 podcasts, então com certeza eles vão voltar aqui para falar mais sobre esse projeto e aproveitar o gancho aqui e pedir pra galera que tá ouvindo para ajudar a gente aí nos próximos, né? Quem que ela quer ouvir aqui, quem que a gente convida, do que ela quer saber. Muito bom, Juninho, é isso. Você tá ligado aí no Gigante Cast, a estreia do podcast oficial do Vascão. Quero agradecer muito a presença do Pedro. Pedro, obrigado pelo trabalho, cara, por sua vascainidade, por tudo. Eu tenho certeza que o projeto vai ficar incrível. Todo vascaíno tem uma relação de amor. É difícil você encontrar um torcedor que tem uma relação tão bonita como o torcedor do Vasco tem com o São Januário. E, sabe, é um carinho como se você estivesse reformando a sua casa, como se eu começasse a quebrar aqui a minha casa para fazer uma reforma. Então, o torcedor do Vasco é capaz de ele ficar ali do lado com o capacete. Não, aqui não, tira não, aqui pode mexer. Porque realmente é uma relação de amor, cara. É a nossa segunda casa. Então, quero te agradecer por tudo e tomara que o projeto, que em breve a gente comece a ter um São Januário lindo, renovado, a casa do Vascaíno cada vez mais bonita. E se Deus quiser, eu acho que a data é essa, né? 27 são 100 anos, ele vai estar lá 100 anos com um corpinho de 18. Por aí. Vaguinho, Juninho, super obrigado. Uma enorme honra poder estar aqui participar desse primeiro Gigante Cast. E, assim, eu sou um desses torcedores, cara. Eu não deixo de ser. Estou aqui participando do projeto, carregando essa baita responsabilidade que eu não vou de maneira alguma esquecer por algum instante, porque eu sei que vários queriam estar aqui podendo dar essa contribuição. E como você disse, né, botando um tijolo aqui, empurrando, manobrando o caminhão um pouquinho para lá, ajudando de alguma forma para o projeto. Então, sei dessa responsabilidade, tenho, como eu disse, um baita orgulho de estar aqui e, enfim, sou mais um torcedor como esses milhões aí que estão espalhados pelo mundo. Rapaz, eu vou te dizer, não é, Juninho? A torcida do Vasco é tão maluca que se começa a obra vai ter um monte de gente lá querendo virar uma laje. Claro, todo mundo com a camisa do Vasco lá, vai todo mundo ajudar, vai chegar com um saco de cimento. A torcida do Vasco é incrível. Vai chegar, vamos economizar a mão de obra aqui, deixa que a gente faz de graça aqui, junta uma galera ali, vira todo mundo pedreiro, a galera abraça mesmo, não tem... Isso. Não vamos gastar com pedreiro não, pô, bota a gente aqui, pô, pega esse dinheiro e gasta em outra coisa. Sabe quando o vizinho faz obra, aí você faz um churrasco? Exatamente. Faz um estrogonofe, alguma coisa vai ser assim, torcedor do Vasco é fantástico, enfim. Valmer, obrigado também pelo papo, cara. Você é incrível, é a enciclopédia do Vasco, entendeu? Muito obrigado pelo seu trabalho também e valeu por ter comparecido aqui, inaugurado, você e Pedro Seixas, carimbo, pá. Inauguraram aqui o papo comigo e com o Juninho aqui no primeiro podcast do Vasco. Foi um prazer, Vaguinho, Juninho, Pedro, ter inaugurado o Gigante Cast. Falar de Vasco é sempre bom, né? E com a companhia de vocês se torna ainda melhor. Deixa eu só finalizar, lembrando aí do Jardim de Ídolos, antes que me apedrejem na rua, eu esqueci de falar do Roberto Dinamite, Vavá, Bellini, Orlando Peçanha, calma. O Jardim de Ídolos, na verdade, quem vai escolher quem vai estar no Jardim de Ídolos vai ser o torcedor. Vai ser mais pra frente. Eu lembrei do Fausto também, que daqui a pouco vai sair, parece que vai ser uma biografia dele também, né? Galera, obrigado, Juninho, valeu aí pelo papo também.
Pô, obrigado essa parceria, pô, você é um cara, pô, muito bacana, um grande vascaíno, que eu acompanho no Twitter sempre, um dos maiores influenciadores digitais do Clube de Regatas Vasco da Gama, eu diria. Que nada. Valeu, Vaguinho, valeu por ter segurado a onda também aqui nesse podcast, eu aí segurar a onda legal, prometo que nos próximos estarei, tipo o jogador quando tá chegando ali, né, vamos escutar o professor e ganhar os 3 pontos, no próximo aí eu vou pegando o melhor ritmo e conseguindo contribuir mais com você. Valeu, gente, obrigado. Valeu, Vascaíno ligado no Gigante Cast, o podcast oficial do Vascão. Obrigado por nos acompanhar. Até o próximo papo. E não se esqueça, né? Seja sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Valeu, galera. Obrigado pelo papo. Seja sócio, se inscreva nas redes sociais do clube, YouTube, siga no Instagram, Twitter. Vamos bombar o engajamento do Vascão aí, galera. É isso aí, Juninho. Valeu, gente.